Até agora, estudando Mateus, Marcos e Lucas, nós vimos o relato da ressurreição como um grande evento público e glorioso. O terremoto, os anjos brilhantes, o espanto dos guardas e a pressa das mulheres. Mas quando chegamos ao capítulo 20 de João, a lente da câmera muda. João não quer apenas que saibamos que o túmulo está vazio. Ele quer que sintamos o que aconteceu no coração de quem estava lá. João abre o capítulo com o foco em Maria Madalena. Ainda está escuro quando ela chega ao sepulcro. Essa escuridão simboliza não apenas a hora do dia, mas o estado de alma dela, cheia de dor pela morte do Mestre. Quando ela chega ao sepulcro, onde deveria estar o corpo de Jesus, e vê a pedra removida, ela corre desesperada para contar a Pedro e a João. Aqui, João introduz uma dinâmica de corrida entre Pedro e João, o discípulo amado. É um detalhe histórico interessante. João chega primeiro, mas Pedro entra primeiro. Muitos estudiosos veem o fato de João esperar na porta como um gesto de respeito a Pedro. João era o discípulo amado, mas era mais jovem. E Pedro era a figura de liderança estabelecida pelo próprio Jesus. João chega primeiro pela agilidade, mas permite que Pedro entre primeiro para exercer o seu papel de testemunha oficial e líder do grupo. Eles veem os lençóis e o lenço dobrado, e este é um detalhe crucial para provar que não foi um roubo, pois ladrões não dobrariam as roupas. Os discípulos creem, mas ainda não compreendem o cumprimento da Escritura, e assim voltam para casa. O coração deste capítulo, porém, está no reencontro de Maria Madalena com Jesus junto ao túmulo. Ela estava ali sozinha, chorando. Quando olha para dentro do túmulo, ela vê dois anjos, conversa com eles, mas sua dor é tão grande que nem isso muda a sua reação. Nesse momento, ela se vira e vê Jesus, mas não o reconhece. Mas tudo muda quando Jesus a chama pelo nome, Maria. Nesse momento, ela o reconhece, e esse detalhe revela algo profundo sobre a fé. Fé não é apenas resultado de provas ou explicações, mas de um encontro pessoal. Maria tenta se apegar a Jesus, mas ele a orienta a ir e anunciar aos discípulos que ele ressuscitou. Assim, ela se torna a primeira testemunha da ressurreição, enviada com a missão de contar a boa notícia aos apóstolos. No começo da noite daquele mesmo domingo, Jesus aparece aos discípulos que estão trancados por medo dos judeus. Ele ignora as portas fechadas, entra no meio deles e diz: "Que a paz esteja com vocês." Isso não é apenas uma saudação. Jesus está oferecendo a paz que ele mesmo conquistou na cruz. Em seguida, ele cria um paralelo direto entre a sua própria missão e a dos discípulos. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Isso significa que a autoridade e o propósito dos discípulos vêm diretamente da autoridade que o Pai deu ao Filho. Eles não agem em nome próprio. A partir de agora, eles passam a ser embaixadores de Cristo. Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo. Este ato de soprar remete diretamente à criação do homem em Gênesis, quando Deus soprou o fôlego de vida nas narinas de Adão. Aqui, João sinaliza uma nova criação. O grupo de discípulos está recebendo a vida espiritual necessária para a nova etapa que virá. É uma antecipação ou uma concessão específica do Espírito para capacitá-los antes mesmo do evento público do dia de Pentecostes. Por fim, Jesus fala sobre a autoridade de perdoar ou reter pecados. É importante entender que, biblicamente, apenas Deus pode perdoar pecados. O que Jesus está conferindo aqui é uma autoridade delegada à igreja. Ao pregarem o evangelho, os discípulos declaram as condições sob as quais Deus perdoa, que é o arrependimento e a fé em Cristo. Quando alguém aceita a mensagem, seus pecados são perdoados. Quando alguém a rejeita, seus pecados permanecem.
Assim, a comunidade dos crentes torna-se o canal oficial através do qual o perdão de Deus é anunciado e aplicado ao mundo. Tomé não estava presente nessa reunião. Quando chega e fica sabendo que Jesus tinha estado ali, diz que só creria se tocasse nas marcas das feridas de Jesus. 8 dias depois, Jesus retorna especificamente para encontrar Tomé, demonstrando uma pedagogia de acolhimento em que não o repreende pela dúvida, mas o convida a ver a evidência das suas chagas. Ao confrontar a realidade da vitória de Cristo sobre a morte, Tomé rompe a incredulidade e diz: Senhor meu e Deus meu, selando a maior confissão de divindade de todo o Evangelho de João. Esse momento transforma a ferida da dúvida em um testemunho definitivo, estendendo a bem-aventurança de Jesus a todos aqueles que, mesmo sem ver, escolhem crer. Dando uma olhada geral nos 4 evangelhos, pode parecer difícil organizar na mente a ordem das aparições de Jesus após sua ressurreição. Então, antes de finalizar o capítulo, eu gostaria de deixar registrado para vocês a sequência das aparições de Jesus ao longo dos 40 dias antes da sua ascensão. Veja só. O primeiro encontro acontece com Maria Madalena junto ao túmulo, como nós já mencionamos. Enquanto Maria Madalena ia avisar os discípulos, as outras mulheres, incluindo Maria, mãe de Tiago, e Salomé, também encontram Jesus no caminho, abraçam seus pés e o adoram. Depois temos o encontro de Jesus com Pedro. Este é um encontro privado que não é descrito em detalhes, mas é afirmado tanto por Lucas quanto por Paulo. Aconteceu em algum momento do domingo da ressurreição, provavelmente para tratar da restauração de Pedro depois que ele negou a Cristo. No mesmo domingo, à tarde, Jesus aparece a 2 discípulos, um deles chamado Cleopas, enquanto eles iam para Emaús e os acompanha no caminho, mas eles só o reconhecem ao chegar na casa de um deles e parte o pão, que é um dos relatos mais bonitos de Lucas 24. Logo depois, Jesus aparece na casa onde 10 discípulos estavam trancados por medo dos judeus. Ele come com eles e sopra sobre eles o Espírito Santo, como nós já vimos. Tomé não estava presente. 8 dias depois, no domingo seguinte, Jesus aparece novamente na casa. Desta vez, Tomé está presente e faz sua famosa confissão de fé: Senhor meu e Deus meu. Algum tempo depois, na beira do mar de Tiberíades, ou mar da Galileia, Jesus dá a ordem que dá origem à pesca milagrosa, oferece a 7 dos discípulos um café da manhã na praia e restaura Pedro publicamente, perguntando 3 vezes: Pedro, tu me amas? Em outro momento, Jesus marca um encontro com os 11 discípulos em um monte na Galileia e lhes entrega a grande comissão. Na sua carta aos Coríntios, Paulo registra que, em algum momento, Jesus aparece a mais de 500 irmãos, e muitos ainda estavam vivos quando Paulo escreveu isso. Paulo também registra uma aparição especial de Jesus a Tiago, seu irmão por parte de Maria. Acredita-se que foi após esse encontro que Tiago, que antes duvidava, se tornou um dos líderes da igreja em Jerusalém. E a última aparição física de Jesus, antes de subir aos céus, foi no Monte das Oliveiras. Ele abençoa os discípulos e promete o envio do Espírito Santo. João finaliza o capítulo explicando que não escreveu seu livro para contar a história de Jesus, mas para selecionar sinais que nos levem a crer que Jesus é o Filho de Deus e que, crendo, tenhamos vida em seu nome. E amanhã, no último capítulo da nossa série, nós veremos um encontro marcante entre Jesus e os seus discípulos. Um momento de recomeço, chamado e amor, que fala diretamente ao coração de quem já conhece a caminhada, mas ainda está aprendendo a viver plenamente aquilo que crê. Junte-se a nós para refletir e se aprofundar nessa experiência transformadora que o último capítulo de João nos apresenta aqui no Canal Bendito, o nosso canal de Fala Fácil. Até lá!